Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Lição de número 4, revista editada pela CPAD. Título: O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O devocional de hoje está baseado em Atos 16, 16 a 18. O nome de Jesus tem autoridade contra as trevas. Olha o texto bíblico. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e nos clamava, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha, na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé já tiveram ali o embate com o mágico Elimas, que vivia com práticas ocultistas. E Elimas querendo perturbar e desviar a atenção do procônsul Sérgio para ouvir a palavra de Deus. Tudo uma tática, estratégia do maligno. Satanás, o tentador, grande inimigo de Deus, ele ele quer atingir, uma das estratégias é atingir o ser humano para exatamente afetar a imagem de Deus, pois o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O próprio Paulo, ele conhecia muito o mundo espiritual por revelação de Deus. Em 1 Coríntios 2:11 ele diz que não ignoramos os seus ardis. E nessa segunda viagem missionária, aqui já na Europa, na cidade de Filipos, assim que Paulo e Silas chegaram lá, o primeiro ato de Paulo e Silas foi exatamente procurar um local reservado para a oração, para ter contato com Deus. No mundo espiritual, não se vence Satanás com conhecimento secular. Não se vence Satanás estritamente conhecimento bíblico ou teológico, mas, sobretudo, com uma vida de comunhão com Deus, uma vida de estreita relação com Deus. E advém através da oração. Um dos elementos importantes é a oração. Então, eles foram procurar e encontraram um rio e começaram a orar. Estabeleceram aquele local, primeiramente, como local de contato com Deus. E, novamente, eles já estavam indo ali buscar a Deus reservadamente. E quando eles foram ali caminhando até aquele rio para ter um período de oração, de comunhão com Deus, de busca a Deus, veio essa jovem que tinha um espírito de adivinhação. Toda a cidade, podemos assim deduzir, conhecer aquela cidade, a sua fama já estava muito longe e ela era um objeto na mão dos seus senhores, dos seus empresários e um objeto também de Satanás, um vaso de iniquidade para realmente trazer ali a desordem, enganar, iludir as pessoas. Ainda hoje há pessoas iludidas. Imagine também que nesse período eleitoral muitos e muitos políticos recorrem a práticas ocultistas. Alguns, lamentavelmente, você ouve até relatos, testemunhos de pessoas aí que ficaram milionárias porque fizeram pacto com Satanás. O próprio, lá na tentação, em Mateus 4, Satanás disse: Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. O homem perdeu a autoridade lá no Éden e, com isso, Satanás ele tem muito poder. Ele tem o seu terreno que ele pode atuar. Por isso, é importante o homem abrir o coração, como Lídia, em Atos 16, abriu o coração para ouvir e receber a palavra de Deus. E essa jovem aqui, sendo usada pelo maligno, por um demônio, ela começou a elogiar Paulo e Silas. E Paulo ficou perturbado alguns dias, e o Espírito de Deus em sua vida lhe trouxe o discernimento cabal, nítido, acerca daquela jovem, acerca daquela opressão na vida daquela jovem. E depois de uns dias,
ele se voltou para ela, recebeu, quando ouviu aqueles elogios, cuidado com os elogios. E saiba de uma coisa, o louvor somente a Deus. É importante que o homem tenha a capacidade, a maturidade. Mas alguns gostam de elogios, alguns vão em busca de elogios, gostam de holofotes, né? Gostam das primeiras cadeiras. Olhe para a Bíblia, olhe para a vida do Senhor Jesus. Nós temos aqui muitos e muitos ensinamentos acerca de uma postura, de uma ética, de uma vida que procura agradar a Deus. Então Paulo se voltou e repreendeu aquele espírito de adivinhação que dominava a vida daquela jovem imediatamente, porque ele era cheio do Espírito Santo, tinha comunhão com Deus e podia, na autoridade do nome de Jesus, declarar, proclamar vitória sobre aquela jovem. Não é usar o nome de Jesus aleatoriamente, não é pronunciar o nome de Jesus como que uma pessoa totalmente desafinada com a palavra de Deus, totalmente fora da comunhão com Deus, e o nome de Jesus, o sangue de Jesus não tem efeito. O efeito há por uma vida que depende de Deus, por uma vida que está entregue nas mãos do Senhor. Procurar obedecer a palavra de Deus, se esforçar em ler a Bíblia, em estudar, em meditar e em praticar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Aquela jovem se tornou liberta, completamente liberta. Imagino eu que a família ficou, quem sabe, apreensiva por um momento, porque também ela recebia algum tipo de gratificação, mas depois a bênção de Deus na vida dela trouxe para a família alegria e para os seus conhecidos e amigos, porque o Evangelho traz mudança, o Evangelho traz também a bênção da prosperidade espiritual, prosperidade material e etc. E sabemos que depois Paulo e Silas receberam consequências, duras consequências por aquela bênção da libertação daquela jovem, porque os empresários, os senhores que dominavam, que tinham monopólio ali da cidade, foram até a autoridade, né? Foi até, podemos dizer, ao judiciário ali de Filipos e pressionaram para que Paulo e Silas fossem presos. Mas a gente depois vê o quanto Deus abençoou, trazendo um impacto sobre aquela cidade, que até o chefe daquela cadeia, podemos, entre aspas, o agente penitenciário, ele recebeu o evangelho, se tornou servo de Deus e mais vidas, muitas e muitas vidas foram impactadas pelo poder do evangelho. Então, o nome de Jesus tem poder. O Senhor Jesus, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele delegou também aos servos dele o poder, a autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Então, em o nome de Jesus, nós pregamos, a Igreja do Senhor avança, porque ela não está confiando no poder político. É de se esperar que o pastor, nesse período eleitoral, não esteja fazendo conchavo para ficar refém de pessoas aí corruptas, pecaminosas, e é lamentável. Você é homem de Deus, Deus lhe chamou para ser propagador do Evangelho, para ser atalaia, para disseminar a luz do Evangelho. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.